Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o TEP 11, fundo de Lages, até então Lages, né, da Telos, que recentemente aí passou por uma assembleia para mudar a política de investimento do fundo, que ele vai ter mais liberdade, a gestão vai ter mais liberdade para investir, não somente em Lages, se eles quiserem investir em galpão logístico, transformando o TEP praticamente num fundo híbrido. E assim, eu vejo que muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre esse processo, algumas pessoas não concordaram, outras pessoas concordaram. Eu sou da seguinte opinião, eu ainda prefiro dar crédito à gestora, porque até o momento, até como cotista do TEP 11, eu não tive problemas com a gestora, gosto das decisões que eles tomaram com o TEP e quero ver como é que vai ser esse processo. Claro que, pessoal, eu respeito todas as opiniões, né? Tem pessoas que, claro, investiram no TEP, achando querendo um fundo de lajes, e agora ele pode não ser mais um fundo somente de lajes. Mas por que eu estou fazendo esta abertura? Porque no dia 20 de março, anotem na agenda, dia 20 de março, o André, a gente vai fazer uma live aqui no canal. Tô até vendo se a Estela participa também para acrescentar na nossa live, ela não confirmou ainda, mas o André vai participar da live com a gente para explicar, falar o porquê dessa motivação, falar depois, porque na verdade eu queria ter falado com ele antes, mas eu falava, deixa aprovar, e aí a gente fala, ou deixa aprovar ou reprovar, e aí a gente fala sobre isso, e aí ele vai bater um papo com a gente, tirar as dúvidas, ver quais são os próximos passos, o porquê que o fundo decidiu fazer isso, se não seria melhor manter em Lages. Então anotem aí, pessoal, dia 20 de março, às 8 horas aqui no canal. Eu já vou criar, eu não criei ainda o link da live, porque eu tô esperando a confirmação da Estela. Se ela confirmar aí para colocar as fotinhas direitinho, mas de qualquer maneira a live está confirmada dia 20 de março. Beleza, pessoal? Então vamos para o relatório gerencial agora de janeiro. Então vamos lá, pessoal, relatório de janeiro. Não temos muitas novidades, o fundo continua bem tranquilo, assim, algo que sempre chama atenção é esse cara aqui, né, a vacância física zerada há praticamente de 15, 16 meses. Valor de mercado 75,58, deixa eu ver aqui. Ele deve ter dado uma recuperadinha, TEP 11. 78,20, é pouca coisa, 75, 78 e 20, mas ainda um bom deságio em relação ao patrimonial, mas muito longe de outros fundos de lajes, né? Em termos de deságio, o preço por metro quadrado dele que está sendo negociado, R$ 8.000, cara, é coisa meio absurda. Quase 29 mil cotistas, dividendo de 80 centavos por cota. Se a gente for fazer as contas aqui, tá dando mais de 1% por mês com um fundo de laje. Você vê como vocês não, né? Como o mercado ainda está completamente assimétrico. Mas vamos lá. Aqui, parte de mercado, vou deixar isso. A gente já sabe tudo o que aconteceu. Ó, em relação ao fundo, né, o fundo terminou janeiro com a cota 75,60, distribuiu 80 centavos. Inicia o mês de fevereiro pelo 16º mês consecutivo sem vacância física. Isso para mim é o que mais impressiona nesse fundo. Durante o mês de janeiro foi ratificada pelos cotistas, né, a questão da alteração da política de investimento, como eu falei para vocês. E agora, em janeiro, foi feito o primeiro pagamento do CRI do Pão de Açúcar, de R$ 135 mil. Como a gente sabe, né, foi um CRI que foi criado para o fundo poder pagar a última parcela de dezembro. Agora o fundo está tranquilo em relação aos próximos pagamentos e em relação à caixa, pelo menos até 2027 aí, o fundo tranquilo. Mais um dos fundos que eu tenho gostado de falar, tem 2 anos aí de vida tranquila, sem precisar emitir, sem precisar vender nenhum ativo para poder fazer os pagamentos. Ah, pessoal, isso aqui é um ponto interessante, só que eu queria fazer uma pequeno comentário depois de tudo que aconteceu, o negócio do XPML que vocês viram aí. Inclusive, provavelmente no próximo vídeo do XPML do mês que vem, eu vou fazer um vídeo mais completo sobre essa questão. Eu não quis gravar de novo, pessoal, porque o que tem de vídeo do XPML no YouTube não tem, assim, tá chato já. Então, no próximo mês, no próximo relatório agencial, eu vou trazer, com base inclusive nos dados do próximo relatório, mais algumas informações. Mas, pessoal, eu só quero fazer um pequeno comentário, porque é o seguinte, se a gente for resumir tudo isso, é basicamente o seguinte, é você
saber que você tem, pegar todas as suas, se você pegar todas as suas contas que você vai ter nos próximos 2 anos, você não tem dinheiro para pagar tudo lá para frente. Então, claro, tem algumas pessoas que vão ter, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a grande maioria ainda não tem o dinheiro para pagar essas coisas, eles ainda vão ganhar esse dinheiro. Então, isso não significa. Então, se for pensar assim, todo mundo é endividado, todo mundo vai quebrar. E não é assim que funciona, tá, pessoal? Então, só para vocês, foi uma brincadeirinha aqui, mas o que eu tô falando isso porque grande parte dos fundos aí a gente está vendo que eles estão 2 anos aí tranquilos e claro que lá na frente eles vão precisar arrumar um jeito de aumentar, entrar dinheiro, ou seja por emissão, seja por securitizar, seja por vender ativo para poder fazer os pagamentos das obrigações. Não que isso seja 100% bom, tá? Porque eu sempre falo isso, que quando você tem dívida, você tem que torcer para tudo dar certo. Mas não é nada assim alarmante como a gente viu aí. No caso do Passarelli, no edifício Passarelli, eles fizeram algumas atualizações que eu acho bem bacana aqui, principalmente essa questão daqui de uma expansão de locação 20% acima do valor. Essa é uma das características mais marcantes, fora da vacância zerada, são essas revisionais, esses revisões de contrato que o TEP faz, sempre aumentando na ordem de 15, 20, 30%. É muito isso é rendimento, aumento, incremento de receita na veia. No Torre Sul tem aquela questão do café, que a gente já comentou sobre isso. Previsão do término ainda dentro do primeiro trimestre desse ano. Lava Rápido foi implementado, minha filha cacetou a janela aqui, vocês devem ter escutado. Lava Rápido foi implementado no subsolo e já está em funcionamento. Processo de regularização do L ponto. No Fujitsu, a aprovação de melhorias e ajustes no edifício. No Faria Lima, algo que eles já estavam prevendo, falando isso nos relatórios passados, que era redução do condomínio. Então, foi aprovada a redução do condomínio, passou de 25,10 por metro quadrado para 18,10, uma redução de 25%, é bastante coisa, deixando o prédio muito mais competitivo com outros da região. Se eles até pegaram aqui a média da região lá de onde está o imóvel, e pelas mesmas características, 23,83 é a média, e o fundo achou para 18,79. Isso deixa o imóvel mais competitivo para empresas alugarem, porque isso é custo para a empresa, né? E sobre o edifício o Pão de Açúcar, que tem uma questão de estrutural, o reforço estrutural segue em andamento por parte do inquilino, a gestão e a consultoria contratada solicitaram uma pequena revisão do projeto e os trabalhos continuam enquanto o prestador de serviços analisam o escopo adicional, então tudo segue normal. O fundo pagou 80 centavos, esse guidance dele aqui, lembrando que ele teve o aumento do guidance de pagamento, principalmente para esses primeiros 6 meses, exatamente por causa da alavancagem, porque a alavancagem, o guidance que o fundo tinha feito considerava uma base maior de cotas por uma possível emissão. Como não teve emissão, a base de cotas continua a mesma, por um resultado maior, acaba que aumentou um pouco o guidance, agora vindo aí para 95 centavos, porém em julho volta para 74 centavos, o que ainda continua com um carrego excepcional pelo preço que o fundo custa hoje. Então o fundo ele gera 67, pagou 80, ele tem uma reserva aí tranquilo para pagamento. Eu gosto de ver mais esse daqui, né? A gente vê que o fundo hoje ele tem um total de recebimento 96 milhões, um total para pagar 71 milhões, principalmente porque ele usou a parte do CRI para o pagamento da parcela de dezembro, ele usou o CRI, então acabou que o saldo agora fica positivo entre compra e venda, e vocês podem ver que está bem tranquilo, porque tem um recebimento agora de 36 milhões em fevereiro, que é lá do São Luís, depois ele paga 20 milhões em março, do Faria Lima, em setembro ele paga mais do Grupo Pão de Açúcar, 10 milhões, mas a gente vê aqui tem saldo suficiente para pagar. Em fevereiro recebe a última parcela do São Luís e em março tem pagamento lá do Pão de Açúcar junto com o Faria Lima aqui, mas mesmo assim vocês vejam que tem um saldo aqui de praticamente 20 milhões aí de sobra que o fundo, isso é de principal, que o fundo pode usar inclusive para amortizar a dívida. Tanto é que se vocês lembrarem, aqui só os edifícios, né? Tanto é que se vocês lembrarem da alavancagem, o CRI Pão de Açúcar ele foi feito em 2 séries, sendo que a primeira, se eu não me engano, de 15 milhões não tem multa de pré-pagamento, então provavelmente o fundo vai pagar ela com esse recurso que sobrar, assim, não tem nada, claro que não tem nada
concretizado, apalavrado, mas o fundo fez isso exatamente para ter essa possibilidade de pagar sem ter multa de pré-pagamento. Então aqui o portfólio do fundo, a gente vê que hoje ele tem de vencimento do contrato em 2025 só 4%. A renovação a gente já teve uma boa parte aqui em janeiro, agora em março 24%. Então são os 2 maiores meses de renovação. Apareceu aqui embaixo, mas não vou parar o vídeo não. Aqui a evolução da vacância, que continua zerada. Aqui a alavancagem, claro, deu essa subida principalmente por causa do CRI, mas vocês vejam que o fundo está bem tranquilo, porque os 2 CRIs têm carência, só começam a ser cobrados lá em 2028, e o do Pão de Açúcar só tem lá em 2029, 2027. Então, assim, 2 anos tranquilos aí para o fundo, como eu falei para vocês, sem precisar se preocupar com isso por enquanto. Beleza, pessoal? Então era isso. E lembrando, deixem anotado na agenda, dia 20 de março, agora de 25, às 8 horas, aqui neste canal, neste bate-canal, a live com o TEP 11 sobre o futuro do fundo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.